sinalização viária. Qual destas placas deve ser utilizada para controlar o fluxo de quem vai cruzar uma via preferencial? Vamos começar por aqui, né? Via preferencial, não existe via preferencial, aliás, existe, né? A rodovia é uma via preferencial. Estava esquecendo disso. E qual dessas placas poderia ser colocada aqui para regulamentar uma via preferencial? Regular o fluxo aqui, ó. Você tem que parar e dar preferência para quem está lá na preferencial. No caso aqui, a rodovia. Eu falo, gente, que não existe via preferencial, mas existe. A rodovia é uma via preferencial. Porque tem gente que acha que a avenida tem preferência sobre rua. Não tem, tá? Isso é um mito. Só a rodovia é a única via que pode ser considerada efetivamente uma preferencial. É claro que a letra D, que essa placa aqui significa dê a preferência, essa é a resposta. As outras, ó, letra A, proibido retorno à direita. Letra B, proibido virar à esquerda. Letra C, sentido proibido. Não tem nada aqui para controlar fluxo quem vai cruzar a via, tá vendo? É letra D de dado a resposta. Sinalização viária. Quando necessário ordenar que os veículos diminuam a marcha, o agente usará qual dos sinais sonoros? Sinal sonoro, você vai lembrar do macete que a gente ensina no curso. Jogo da velha. Numera a primeira coluna, 1, 2, 3. Não, 1, 2, 1, tá? Só para dar uma quebrada na regra. Se fosse 1, 2, 3, ficava fácil, né? Podia ser assim, né? Big Brother Brasil? Não, Big Brother Londres. E se você esquecer do macetinho e tomar pau, é só pagar de novo. Feito isso, você já tem o macete prontinho. Como é que é o macete? Um silvo breve, S de siga. 2 silvos breves, P de pare. 1 silvo longo, D de diminua. Qual que a questão está querendo saber? Pegaram, né? Vocês não são bobos, não. A questão está querendo saber, ó, diminuir a marcha. É um silvo longo. Cadê ele? Está aqui, letra C. Assiste de novo aí, faz esse macetinho mentalmente, porque lá na hora às vezes você não consegue rabiscar, né? Porque você está fazendo a prova no computador, faz o macetinho mentalmente, que é para na hora você lembrar, tá? 1, 2, 1, Big Brother Londres, SPD. Só pagar de novo. Sinalização viária. São elementos da sinalização horizontal. Sinalização horizontal é aquela que vem pintada no pavimento, no asfalto, que estão escritos ou desenhados na via ou no pavimento da via, indicando uma situação ou complementando sinalização vertical existente. Sinalização vertical são as placas. É importante você começar a lidar com isso, aprender isso, hein? Vertical são as placas, horizontal é o que está no chão, no asfalto, no pavimento, pinturas no pavimento. Essa sinalização, esses elementos, eles são o quê? São marcas, símbolos ou legendas? Ou seriam todas, hein? 80% das vezes que na questão tiver todas as alternativas estão corretas, ou todas as alternativas estão corretas. Esse todas está fazendo referência às alternativas, está dizendo que todas estão corretas. 80% das vezes que isso acontecer, aparecesse todas aqui, a resposta será essa, tá? É um macete que eu estou te passando aí. E a resposta é essa. Esses elementos de sinalização horizontal podem ser em marcas, podem ser em símbolos, podem ser em legendas. Qualquer um dos três. Letra D de dado é a resposta. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Mais um aí sobre sinalização viária. Indique o significado do gesto GC01. GC é gesto do condutor. 01 porque tem o 01, tem o 02, 03, tem alguns, né? GC, precisa saber disso? Não, prof. Pode ficar tranquilo que vai estar desenhado aqui para você ver. O GC aqui é só para fazer referência. Mostrado no desenho, está aqui, ó, mostrado no desenho. Quando ele estica o braço para fora e fica com o braço parado, esticado, igual ele está aqui, ó, braço esquerdo, obviamente, ele está dizendo o quê? Que vai dobrar à direita, que vai dobrar à esquerda, motoristas apostos ou parar. Quando ele vai parar, diminuir a velocidade ou parar, o bracinho dele balança para cima e para baixo. Então, no desenho, você vai ver setinha apontando para cima e para baixo, dando a entender que ele está balançando o braço.
Como aqui não tem essas setinhas, ele está com o braço parado, então não significa que ele vai diminuir a velocidade de parar, não. Esse motoristas apostos aqui, nem existe isso. E esse apostos aqui também está errado. Apostos não é junto, quer dizer, teria que ser separado, né? Motoristas, venham para os seus postos, quer dizer, o seu veículo. Isso aqui é uma sinalização sonora antiga que existia. Ela foi abolida em 2004, para você ter uma ideia. Então isso aqui deixou de existir há muito tempo e não tem nada a ver com sinalização gestual do condutor. Era um tipo de sinalização sonora que o guarda usava. Não existe mais desde 2004. E aí, ele vai dobrar para a esquerda ou dobrar para a direita? Quando ele vai dobrar para a direita, gente, o braço dele fica dobrado para cima, apontando para cima. Então não é para a direita, tá? Pode eliminar aqui. Nesse caso, ele está sinalizando que vai dobrar para a esquerda. Aí você pode ficar na dúvida, professor, por que ele põe o braço assim? Não poderia simplesmente dar seta? O Código de Trânsito Brasileiro diz que quando ele quer realizar uma manobra para a esquerda, ele tem duas formas de sinalizar. Com a luz indicadora de direção, que é a seta, ou com um gesto convencional de braço. Esse gesto aqui é regulamentado pela sinalização de trânsito, pela legislação de trânsito. Então ele pode sinalizar de uma maneira ou de outra. Tá? Ah, então quer dizer, professor, que pode deixar de dar seta e dar o sinal de braço? Pode. Leia lá no código para você ver. Sinalizar com luz indicadora de direção ou gesto convencional de braço. Uma ou outra vale. Nesse caso aqui, letra B, ele está indicando que vai dobrar à esquerda. Questão sobre sinalização viária. A placa SAU08 indica o quê? SAU08 é essa placa aqui, ó. Eu estou vendo uma placa no formato retangular, com fundo azul, e o pictograma em fundo branco com uma roda, um pneu desenhado aqui dentro. Ela está indicando o quê? Porque ela é uma placa indicativa de serviço auxiliar, né? Essa da cor azul aí. Abastecimento, serviço mecânico, borracharia ou uso obrigatório de correntes. Para começar, já vamos começar eliminando essa alternativa aqui, ó. Porque obrigatório vem no sentido de dever, de obrigar. Isso aqui nunca você vai encontrar dentro de uma placa indicativa, uma placa de serviço auxiliar ou de atrativo turístico, não tem como. Que obriga, quem obriga são as placas de regulamentação. Só quem obriga e proíbe são as placas de regulamentação, aquelas que têm o formato circular, com a borda vermelha, o fundo branco e o desenho aqui dentro em preto. Então, não tem como placa de serviço auxiliar obrigar em nada, já eliminei ela. Isso aqui, esse pneuzinho, parece um abastecimento? Absolutamente não, né, gente? O abastecimento nem é uma bomba de combustível, então tá fora. Serviço mecânico ou borracharia? O serviço mecânico, no lugar do pneu, seria uma chave mecânica. Nesse caso aqui é borracharia, né? Porque é um pneu. Letra C. Questãozinha fácil, né? Até mesmo quem estudou pouco aí o significado das sinalizações conseguiria chegar à resposta com facilidade. Só te peço para não ficar preocupado com o código da placa. Pode até cair o código da placa na prova, mas tem que cair a placa mostrando para você que placa diz respeito a esse código. Mais um é sobre sinalização viária. As marcas utilizadas para reduzir pontos de conflito entre fluxos de tráfego em uma via são chamadas de quê? Áreas neutras. Isso aqui nem existe na sinalização viária. Áreas neutras, não. Marcas de canalização servem para canalizar, utilizado em várias situações. Linhas de bordo. Essas linhas de bordo são aquelas pinturas que vêm na margem da pista, separando a pista do acostamento. Não é. Isso aqui não é para reduzir ponto de conflito, não. Linhas de bordo não servem para reduzir ponto de conflito. Linhas de retenção. Até poderia ser no entendimento de uns ou outros, né? Vamos desenhar aqui um cruzamentinho. Tem aqui a linha de retenção, o veículo chega e imobiliza aqui, esperando o outro passar para depois ele seguir. Então, essa linha de retenção poderia reduzir pontos de conflito, mas não é essa a resposta. A resposta aqui é marcas de canalização. Se você buscar no manual técnico de sinalização viária, não sei se no seu manualzinho consta, mas no manual técnico consta, lá diz com todas as letras, as marcas de canalização são utilizadas ou podem ser utilizadas para reduzir pontos de conflitos entre fluxos de tráfego em uma via. Então pronto, o Detran só fez um Ctrl+C, Ctrl+V, jogou aqui B de bola. Aí eu vou dar um exemplo. Você já viram aquele quadriculado amarelo que tem no meio do cruzamento? Ele vem todo assim, ó, assim e assim. Imagina isso que eu desenhei aqui de vermelho se fosse amarelo. Pois é, esse aqui chama-se marcação de área de conflito. Ó. É um tipo de marca de canalização
utilizada para essa finalidade. Tem outras, aqui eu trouxe só um exemplo, tá? B de bola aí a resposta. Sinalização viária, sinalização GA04, ilustrada ao lado, essa bacaninha aqui, representa uma ordem do agente da autoridade de trânsito para que o condutor faça o quê? O que o condutor tem que fazer quando ele perceber o agente de trânsito com o braço estendido assim, abanando para cima e para baixo? Ele deve parar o veículo, ele deve fazer uma conversão à esquerda, quer dizer, virar à esquerda, ele deve diminuir a velocidade ou seguir em frente. Essa dele esticar o braço na posição horizontal, com a palma da mão para baixo e ficar abanando para cima e para baixo assim, é para diminuir a velocidade. Se você olhar aí no seu manual, vai estar escrito diminuir a marcha. Por isso que você ficou confuso? Você tinha decorado que era diminuir a marcha? Mas diminuir a marcha é o mesmo que diminuir a velocidade. Então o Detran costuma trocar algumas palavrinhas assim para ver se você entendeu o significado, a aplicação da sinalização e não simplesmente decorou a, ok? Letra C é a resposta. Esse conversão à esquerda aqui nem existe, tá? Não existe sinal do guarda ou do agente de trânsito mandando você virar à esquerda, não. Tem para parar o veículo, que é quando ele faz com a mão aqui. Tem para seguir em frente, que é quando ele faz com a mão aqui. E tem esse aqui, que é diminuir a velocidade. Tem outros também que não convém aqui agora, porque a questão não pede, né? Sinalização viária. A sinalização semafórica de advertência. Veja bem, todo mundo conhece aquele semáforo padrãozão, que tem o vermelho, tem o amarelo e tem o verde. Esse semáforo padrãozão que você conhece, ele é classificado pela legislação de trânsito como semáforo de regulamentação. Só que aqui a questão está falando de semáforo de advertência. Ele é diferente. Se você só conhece esse semáforo padrãozão aqui, tem que estudar mais sinalização semafórica, tá? Então, a sinalização semafórica de advertência, que não é esse aqui, tem a função de alertar a existência de obstáculo ou situação perigosa. Compõe-se das seguintes luzes, ou seja, que luzes compõem o semáforo de advertência? O de regulamentação já sei, que é vermelho, amarelo e verde. E o de advertência? Uma luz verde e uma vermelha? Será essa? Uma ou duas luzes de cor amarela? Uma ou duas luzes de cor vermelha? Uma ou duas de cor verde? E aí? Gente, advertência. Se você lembrar do advertência, começa com A. A amarela também começa com A. Toda sinalização de advertência vai ser de cor amarela. Então é uma ou duas luzes de cor amarela. Essa é a resposta B de bola. Mais um sobre sinalização viária. Ao se aproximar de um cruzamento, você encontra uma sinalização como esta, exibida ao lado. Nesse caso, entende-se que... Bom, olhando para essa placa aqui, a gente percebe que ela está de costas para a gente. Será que eu tenho que conhecer uma placa de costas? Nesse caso aqui, sim, tem que conhecer. E que placa é essa, professor? Por que eu tenho que conhecer ela de costas? Já vou explicar. Essa placa aqui, a gente consegue conhecê-la de costas, mesmo quando ela está exibida de costas para a gente, porque ela tem um formato exclusivo. Ela é a única placa que tem o formato octogonal. Vamos contar aqui, ó. Ela tem 8 lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, que é esse lado de baixo aqui, 6, 7, 8. 8 lados. Uma placa octogonal, só existe essa, é uma placa de parada obrigatória. Aí pensa comigo, você está aproximando de um cruzamento e vê essa placa de costas para você. Significa que ela está de frente para quem está lá, na outra via. Ele, então, é obrigado a parar para deixar você passar, sacou? Olha a importância de você conhecer essa placa de parada obrigatória de costas. Porque quando ela está de frente para você é fácil, você sabe que você tem que parar e o outro passar. Mas e quando ela está de costas para você, o outro tem que parar e você passar? Se você para, você atrapalha o trânsito todo, porque você está interrompendo ali a fluidez do fluxo da via que teria a preferência, sacou? Então vamos lá. Quando você vê essa placa de costas, você deve parar para os veículos da via transversal? Não, você não deve parar para os veículos da via transversal. Eles é que tem que parar para você. O pare está para o lado deles. Então esse aqui está fora. Que os veículos da via transversal devem parar dando a passagem para você? Essa é a resposta. E aqui nós temos aquele macete da técnica das alternativas brigonas. Nós temos duas alternativas
se confrontando, se desmentindo. A letra A diz que você tem que parar para os outros, na via transversal. E a letra B fala que não, que é o pessoal da via transversal que tem que parar para você. Quando isso acontece, quando duas alternativas estão brigando uma com a outra, eu chamo isso de alternativas brigonas. Uma das duas tem que ser a resposta. Tem que ser. Então, já sei que ou é A ou é B. A C e a D, eu já até tiro os olhos dela, mas vamos ler para a gente entender. Ó. Não há como saber o que fazer, pois a placa está de costas para você. Mentira, acabei de falar que ela tem esse formato exclusivo justamente para que você reconheça essa placa de costas. É ela e a de D a preferência, né? Que é aquela triangular também. É a única que tem um formato exclusivo triangular. Mesmo sentido, tá vendo? Dar a preferência ou ter a preferência se ela estiver de costas para você. Aqui está fora. E a letra D, na dúvida, deve-se sempre parar o veículo com vista à segurança. Olha, parar o veículo com vistas à segurança entra naquele lance do politicamente correto. O que o Detran fez aqui? Ele usou uma armadilha, fez assim, não, vamos parar, olha a segurança. Isso dá aquela sensação de politicamente correto e acaba induzindo você ao erro. Só que aqui tem uma casca de banana, gente, ó. Sempre é casca de banana. Se é casca de banana, é 90% de chance dessa alternativa ser falsa. E é falsa. O macete valeu muito. Então aqui nós conseguimos aplicar dois macetes só. O das alternativas brigonas e o da casca de banana para eliminar essa letra D, caso você tenha ficado em dúvida nela, né? Resposta B de bola. Viu a plaquinha aqui de parada obrigatória de costas para você? Você sabe que o outro lá que tem que parar para você. Sinalização viária. Marque a alternativa incorreta. Quanto à sinalização, marcadores de alinhamento exibida ao lado. Essa sinalização aqui, ó. Já viu isso aqui? Já, né? Andando pelas rodovias, de vez em quando tem uma curva mais acentuada, a gente vê uma sequência dessas plaquinhas. Aqui tem 3 representando, mas pode ser muito mais, 5, 10. É uma sequência delas. O que está errado aqui? Vamos analisar. A letra A diz que elas podem ter fundo preto e seta amarela, exatamente do jeito que está aqui na ilustração, né? Que ela tem o fundo preto com a setinha amarela. Isso é verdade? Não é. Isso é incorreto. Ela aqui, nessa ilustração, ela está na forma incorreta. Como eu estou procurando a incorreta, a resposta é essa. Mas, professor, eu já vi nas rodovias dessa forma, ela com fundo preto e setinha amarela. Realmente, tem órgão de trânsito que inventa. Já tem tanta sinalização para a gente poder aprender e cumprir e seguir. O órgão de trânsito não satisfeito vai e inventa. O que ele fez? Ele inverteu aqui. O certo é fundo amarelo e seta preta. Esse aqui é o correto. Só que ele inverteu, colocou fundo preto e seta amarela. Alternativas brigonas. Alternativas brigonas, a gente sabe que a resposta tem que ser uma das duas, não é? Quem vem aplicando esse macete aí. E aí, essa é incorreta. A letra B está correta. Podem ter fundo laranja e seta preta? Até pode. Em vez do fundo ser amarelo, conforme a letra B que diz, ela pode ter o fundo laranja quando no uso temporário. É igual placa de obra. Não é? Tem ali um entulho, um buraco, estão fazendo uma escavação. Então, eles precisam mudar ali o alinhamento horizontal da via. Como é de uso temporário, eles vão usar com fundo laranja e seta preta. Então aqui também está certo. E a última, são utilizadas para alertar quanto à alteração brusca no alinhamento horizontal da via. Exatamente. Tem um buraco, tem uma curva mais acentuada, tem uma área com desmoronamento, eles vão usar esse tipo de sinalização. Só que não dessa forma aqui, não nessas cores. Aqui foi colocada da forma incorreta justamente para representar para você o que a questão está pedindo, a incorreta. Letra A. B, C e D estão corretas.